Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, no nosso espaço virtual do Centro Espírita Naim Montes de Castro, nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe e que possamos unir os nossos corações a esse Mestre que nos ama tanto. E hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, extremamente importante e que precisa ser tratado com a responsabilidade que é própria aos fenômenos que envolvem o mundo terrestre e o mundo espiritual. Vamos falar sobre viagem astral, ou como o espírita chama, de desdobramento. Vamos tirar algumas dúvidas, vamos esclarecer se é um tipo de mediunidade ou se é algo diferente, quais são os riscos inerentes a essas viagens fora do corpo físico, né? Às vezes as pessoas têm medo, se eu sair do corpo, será que meu obsessor pode cortar o laço que existe entre o espírito e o nosso corpo físico e a gente acabar desencarnando, né? Quais são os riscos, né? O que envolve, na verdade, quem está saindo? Será que é o nosso espírito que sai? Ou será que é o nosso perispírito, é a nossa alma? É o nosso duplo etérico? Então a gente vai tentar tirar algumas dúvidas, responder, se possível, se alguém tiver interesse em fazer perguntas através do chat, vamos tentar responder algumas questões. Fiquem à vontade, tá bom? Importante que a gente compreenda a, o, o funcionamento desse efeito e, mais ainda, compreender a responsabilidade que existe por trás, como eu havia dito, dessas ações que envolvem o plano físico e o plano espiritual. Mas antes de iniciarmos, vamos dar aquela olhadinha rápida para ver quem já está aqui. Neia, muito boa noite, Neia. Que Jesus te abençoe, abençoe sua família. Vilma, boa noite, Vilma. Muito bem-vinda. Que os bons espíritos de Jesus também abençoem você e sua família. Denise, ótima noite para você. Sempre conosco, Denise. Muito obrigado pela presença. Que Jesus ilumine você e sua família. Olá, Maria Terezinha. Ótima noite também. Aquele beijo especial no seu neto. Que Jesus ilumine todos vocês. Marisa, minha irmã. Estive com Marisa segunda-feira. Muito bom te ver. Aquele desejo especial também. Que Jesus te ilumine. Tereza, Tereza, ótima noite para você, espero que você esteja muito bem. Jesus te ilumine, tá, minha querida amiga? Nossa Senhora, visite sempre seu lar. Albertinho, meu irmão, grande abraço, beijo na Ângela, que Jesus ilumine o casal. Sônia, tudo bom, Sônia? Que Jesus te ilumine, Nossa Senhora, proteja você e sua família, Sônia. Muito bom ter você aqui conosco. Marta, tudo bom, Marta? Muito bem-vinda. Que Jesus te ilumine também. Elizabeth, tudo bom, Elizabeth? Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos. Um grande beijo para você e sua família. Espero que todos estejam muito bem, tá? Jesus ilumine vocês aí. Cláudia, tudo bom, Cláudia? Muito boa noite, muito bem-vinda. Que Jesus também ilumine você e todos os que estiverem assistindo nossa live, seja de maneira ao vivo ou depois, que depois a gente sobe para o YouTube. E esse desejo fica estendido a todos e todas, tá bom? Chegou Valéria, tudo bom, Valéria? Muito boa noite, que Jesus te ilumine. E eu acho que podemos iniciar. Liliane, boa noite, bem-vinda também. Eu acho que podemos iniciar, que hoje temos bastante assunto para conversar. Então, vamos iniciar do começo para ficar fácil.
de compreendermos, né? Mediunidade, muitos já devem saber o que significa, né? Na verdade, mediunidade seria, deixa eu endireitar aqui a câmera, que estava um pouquinho torto. Mediunidade é sentir em qualquer grau, né, a presença dos espíritos. É claro que dentro de uma casa espírita, esse conceito de mediunidade, ele acaba se expandindo, né? Eu não posso, eu sinto arrepio, eu sou médium de arrepio, não é isso, né? Na casa espírita, dentro de um trabalho, na casa espírita, você precisa de uma mediunidade mais ostensiva, mas conceitualmente, a mediunidade seria sentir em qualquer grau. E o médium é aquele que sente em qualquer grau a presença, né, a influência dos espíritos, tá? Então, o médium é um intermediário entre o nosso mundo e o mundo dos espíritos. Então, conceitualmente, sendo bastante purista, o médium ele precisa de um espírito, né? Vamos supor, do lado de fora, e que passe informações para ele. Então, o psicógrafo ele está pegando lá o lápis, o papel, e um espírito, de alguma maneira, está passando uma informação para ele. Então, ele é intermediário entre esse espírito e o mundo físico. Quando a gente fala de desdobramento, né? Quando a nossa alma se, se liberta um pouco do nosso corpo e a gente começa a ter experiências fora do corpo, enxergar, ouvir, falar, muitas das vezes não é um efeito mediúnico, um fenômeno mediúnico. Por quê? Porque às vezes não tem nenhum espírito passando informação, somos nós mesmos que estamos vendo, tá? Então seria, como os espíritos nos informam no Livro dos Espíritos, uma maneira de emancipar a nossa alma, tá? Eu gosto de dar um exemplo assim. Vamos imaginar que eu esteja sentado a uma mesa e na minha frente uma pessoa que está passando por um certo problema. E aí chega um espírito do meu lado e aí avisa assim, olha, avisa para ela que vai dar tudo certo, para ela ter fé, que isso que ela está sentindo não é nada, logo logo vai se resolver. Aí eu digo, olha, eu estou ouvindo aqui um espírito, entendeu? Eu sou médium e eu estou sendo intermediário entre esse espírito e a pessoa que está na minha frente. Mas vamos supor que essa pessoa esteja conversando comigo e não tenha nenhum espírito do meu lado. Mas eu, por algum motivo, eu consigo sair um pouco do meu corpo e eu consigo enxergar a história da vida dela. E aí eu digo, olha, eu tô vendo aqui que vai dar tudo certo, tenha paciência. Isso que você está sentindo não é nenhuma doença, né? Eu estou enxergando aqui uma coloração diferente. Eu estou acostumado quando essa coloração assim é dessa tonalidade, estou inventando aqui, né? No estômago, não é nada muito grave, então fica tranquila. Tá entendendo que não tem nenhum espírito meditando nada? Eu é que consegui, através da emancipação da minha alma, enxergar. Então, tecnicamente, sendo muito purista, não é mediunidade, é emancipação, tá bom? Não tem, nós não estamos sendo intermediários. Nós estamos conseguindo enxergar, só que fora do corpo. Dito isso, existem alguns tipos de maneiras de emanciparmos a nossa alma. A maneira mais simples é quando vamos dormir, todos, ao dormir, saímos do nosso corpo físico. A analogia é: a pessoa está presa, chega um momento que tem um banho de sol, e aí pode sair da cela e dar aquela voltinha. É mais ou menos isso. Nós estamos numa prisão que é esse corpo físico. Quando nós vamos dormir, o nosso espírito acaba saindo. Para ser também purista, não é o nosso espírito, é a nossa alma. Por quê? Porque a gente já sabe que, por definição, alma é um espírito encarnado. É só uma questão de nomenclatura, tá? Então, quem sai é a nossa alma, por quê? Porque o nosso espírito está encarnado, está preso ao corpo, então o nome dele é alma. Pode chamar de espírito? Pode, é só para a gente tentar ser bem corretinho didaticamente, tá bom? Então, quando a gente vai dormir, a nossa alma sempre sai, às vezes vai muito longe, às vezes fica muito perto do corpo, porque a gente está com tanto problema, a gente não consegue se
afastar demais, tá bom? Muitas das vezes a gente lembra em sonhos do que aconteceu. Nem todo sonho é lembrança. A maioria dos sonhos é realmente uma questão ligada às nossas questões diárias, nossas preocupações. Uma outra parte é uma questão mais psicanalítica, né? É o nosso inconsciente querendo aparecer. Só uma fraçãozinha pequena que realmente é uma recordação das nossas viagens astrais, ok? E mesmo assim, tudo muito truncado, muito confuso. Não é uma lembrança clara. Raras vezes, só às vezes, que as lembranças são muito claras, né? A maioria das vezes, quando a gente volta e a gente tem uma recordação, fica meio embaralhado, tá bom? Então, o sono e o sonho são uma das formas de emancipação da alma. Existe, como eu falei, a dupla vista. O que é a dupla vista? É aquela que você em vigília, você está acordado, você consegue dar aquela escapada e percebe o ambiente, tá? Você às vezes consegue ter uma intuição mais forte. Por quê? Porque como você está desconectado parcialmente do corpo físico, as nossas percepções afloram mais. E aí a gente consegue enxergar coisas que quando estamos 100% conectados não temos condições. Ok? É a famosa dupla vista. Temos o sonambulismo, não é o sonambulismo vulgar que a gente está acostumado a falar, a pessoa que está dormindo, ela levanta, vai fazer as coisas. É você estar, por exemplo, em um ambiente controlado, você adormece, o seu espírito sai, ou melhor dizendo, a sua alma sai, porque ela está presa ao corpo, ela começa a fazer uma leitura do ambiente, seja ali localmente, ou ela começa a se desloca para um lugar mais distante e começa a narrar. E o corpo narra como se estivesse de maneira realmente do sonâmbulo. O sonâmbulo não fala, está dormindo e fala. Então, só que de maneira bem consciente. Estou de olho fechado e estou falando, olha, eu estou num lugar assim, assim, assado, aqui acontece isso, isso, isso. A pessoa está narrando o que o espírito, que a alma está vendo à distância. Tá bom? E um sonambulismo mais profundo seria o êxtase, onde a alma se desloca para lugares muito, muito abençoados. Só os santos têm isso, né? Santa Teresinha d'Ávila, Santa Teresa d'Ávila, ela tinha esses êxtases. São Francisco de Assis conseguia sair muito longe, se encontrar com Jesus, e quando voltava, voltavam com essa recordação toda. Tá bom? Então, esses são os tipos de emancipação da alma. E aí, quando a gente sai, quem é que está saindo? É a nossa alma? A gente já falou que é a nossa alma, né? Mas ela sai sozinha ou ela leva alguma coisa com ela? Então a gente precisa definir espírito e matéria. Espírito é imaterial. Matéria é matéria, como o próprio nome já diz. Então, nosso corpo físico é 100% material e nosso espírito é 100% imaterial. Eles não se conectam diretamente, eles precisam de algo intermediário, já que cada um é feito de um material diferente. Material nem é um bom nome, né? Já que não é matéria. Cada um é feito de um composto diferente e eles não conseguem se conectar diretamente. Então, eles precisam de algo semimaterial, que é o corpo do espírito, chamado perispírito. Tá? Perispírito não é nem matéria, 100%, nem espírito, 100%. Ele é algo intermediário e que faz essa conexão. Então, quando nós saímos para as nossas viagens astrais, sai o quê? O nosso espírito, mas junto dele sai o corpo, a roupagem dele, que é o perispírito. O corpo físico fica e sai essa dupla, espírito e perispírito, tá bom? Mas às vezes, quando essa dupla sai, espírito e perispírito, sai um terceiro elemento, que é bem material, chamado fluido vital, que é a energia que movimenta o nosso corpo físico. Existe um capítulo
é o capítulo 4º do Livro dos Espíritos, que Kardec define isso, chamado princípio vital. Princípio vital é uma espécie de energia que todos os corpos animados possuem, todos os seres vivos possuem essa energia, tá? E que anima o corpo, é um combustível do corpo. Então, antes de nós nascermos, a gente já dentro de uma programação, a gente já sabe o quanto que vai levar dessa energia. E essa energia, com o passar dos anos, ela vai se gastando, tá? É claro que ela vai sendo reposta com o passar também dos anos, mas é como se fosse uma bateria. Quando você compra o celular fica 100%, né? Quando ele está começando a ficar velhinho, a gente bota para carregar a noite inteira, no outro dia, já não é 100%. Por mais que o marcador ali seja 100%, a gente sabe que vai durar poucas horas, porque é como se a bateria já tivesse viciada. É mais ou menos isso. Quando a gente nasce, está 100%, mas vai passando o tempo, essa nossa carga vai diminuindo. Por isso que a gente vai envelhecendo, os órgãos vão começando a perder a vitalidade. Tá bom? Tá dando para entender, né? E é por isso que o passe magnético é tão importante. Porque uma pessoa que está lá com muita energia, ela dá essa transfusão para outra pessoa. Além de reequilibrar, ela tem um acréscimo de energia, como se desse mais uma carguinha na sua bateria para te dar uma vitalidade extra, tá bom? É o fluido magnético, porque é essa energia que sai do médium e que ajuda na recomposição do corpo físico da pessoa que está recebendo, tá? Então vamos ver o que Kardec fala aqui no Livro dos Espíritos que eu trouxe. Do princípio vital. Ele resume assim: o conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsão da atividade íntima, ou princípio vital. Então, os órgãos recebem esse combustível, que é o princípio vital, que entre eles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos, é esse combustível. Ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos, ele vitaliza os órgãos, a ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito que desenvolve o calor. Então, o que Allan Kardec está nos orientando nessa última partezinha? Que o princípio vital, esse fluido vital, ele anima os órgãos. E os órgãos em funcionamento, de alguma maneira, também gera mais vitalidade para esse princípio vital. É como se você tivesse um carro elétrico. Como é que funciona o carro elétrico? Você carrega a bateria e começa a andar com o carro. Na medida que o carro está andando, a bateria vai e se recarrega um pouquinho também. À medida que você freia, a bateria ela também dá mais uma carguinha, tá? Você não precisa botar diretamente na tomada, porque andando a bateria ela também vai carregando. Ela carrega tudo? Não, porque você tem perdas. Você vai ter sempre perda. Mas o próprio funcionamento dos órgãos, ele acaba gerando mais fluido, tá bom? Não é o suficiente para manter a imortalidade, porque existem perdas. Mas ajuda, o funcionamento correto ajuda a gerar mais energia para o nosso corpo, tá bom? E como se chama, então, de maneira mais usual, esse fluido vital, essa energia que anima o nosso corpo físico? André Luiz, no livro Domínios da Mediunidade, que nós vamos ler esse capítulo hoje, ele chama de duplo etérico, tá? Então, o duplo etérico é essa energia, esse fluido vital que anima os nossos órgãos e que é uma cópia idêntica da gente, do nosso corpo físico, tá bom? E essas energias, de alguma maneira, a gente consegue enxergar a emanação delas. É como se elas estivessem vibrando. E lá na União Soviética, em 1939,
um homem com um sobrenome chamado Kirlian, ele conseguiu tirar foto dessas emanações energéticas do fluido vital. E aí a gente consegue enxergar, por exemplo, a coloração dessas emanações. Muitas vezes azulada, alaranjada, avermelhada. Cada um vai ter uma emanação diferente, porque o fluido é o mesmo para cada um. Só que esse fluido misturando com o pensamento das pessoas, com a forma que nós pensamos, a maneira que nós vivemos, ele vai ter forma e cor diferente, tá? E aí, se você bater uma foto de uma pessoa que ela estiver muito cansada, às vezes a coloração, vou chutar aqui, que eu não sou nenhum especialista, tá assim bem apagadinha. Às vezes a pessoa está com muita vitalidade, pode estar aquele laranjão, tá? Ou azulado, se a pessoa estiver muito pacificada. Vocês já viram falar das crianças índigo? Era mais ou menos isso. Na década de 1970, 1980, pesquisadores começaram a perceber que essas fotos Killian batidas em jovenzinhos, crianças, vinham quase todas com uma coloração azulada. Era como se estivesse nascendo um outro tipo de geração, já numa transformação do nosso planeta. São as famosas crianças índigo, tá bom? Eu trouxe uma fotinho aqui de uma foto Kirlian. Eu não sei exatamente se essa foto Kirlian é verdadeira, eu não peguei aleatoriamente na internet, mas seria mais ou menos isso, tá? São essas projeções coloridas. E é importante a gente falar sobre isso, por quê? Porque na leitura desse capítulo de hoje, André Luiz descreve essa coloração. Eu acho que com isso podemos iniciar a leitura. Deixa eu voltar aqui, deixar bem no início. E esse é o nosso capítulo Desdobramento em Serviço do livro Nos Domínios da Mediunidade, de Chico Xavier, com o espírito André Luiz. Um livro muito, muito bom que eu estou relendo aqui. Tá? Deixa eu. Vamos iniciar então. Desdobramento em serviço. Deixa eu só ver aqui que teve um comentário. Deixa eu ver aqui, da Marta, né? É Marta que eu não estou enxergando. Marta ou Maria? Desculpa que minha vista não está boa. Algo muito interessante aconteceu de segunda para cá. A palestra de segunda foi o Bom Samaritano. Isso, eu estava lá. Ontem fiz o Evangelho no Lar, e sempre faço. 2 leituras de 2 livros e um texto, aberto aleatoriamente, do Evangelho segundo o Espiritismo. E o texto foi do capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, a parábola do Bom Samaritano. A sincronicidade é total. Que bom, que bom. Sincronicidade mesmo, né? Acaso não existe, Kardec já falou. Vamos iniciar então a leitura de hoje. E sabendo que quando a gente sai do corpo, não existe risco de um espírito vir cortar o nosso cordão de prata, que é o fio que liga o corpo físico ao espírito, tá? Mas a gente precisa muito, sempre se tiver a oportunidade, né? Porque isso não é normal, quer dizer, não é fácil de acontecer, é raro, mas tendo esse tipo de capacidade, com muita responsabilidade, sempre orando muito para os bons espíritos nos conduzirem, né? Porque toda tarefa no plano espiritual deve ser tratada com muito respeito, tá bom? Desdobramento em serviço. Chega a vez do médium Antônio Castro. Os espíritos estão numa reunião mediúnica lá no centro espírita. Profundamente concentrado, denotava a confiança com que se oferecia aos objetivos de serviço. Antônio Castro, como o nome diz, ele médium, é uma pessoa encarnada, tá? Aproximou-se dele o irmão Clementino, que era um espírito, e a maneira do magnetizador comum impôs-lhe as mãos, aplicando-lhe passes de longo circuito. Então Clementino começou a ajudar o desprendimento dele, já que ele vai se desdobrar. Ele vai sair com a alma do corpo, mas se mantendo vivo, tá? Não vai morrer, não.
Castro, como que adormeceu, devagarinho, inteiriçando-se-lhe os membros. Do tórax emanava com abundância um vapor esbranquiçado que, se acumulando à feição de uma nuvem, depressa se transformou à esquerda do corpo denso numa duplicata do médium, em tamanho ligeiramente maior. Para ligeiramente maior, todo mundo diz que o perispírito é do mesmo tamanho do corpo físico, né? É igualzinho. Por que ele está um tamanho maior? Nosso amigo, como que se revelava mais desenvolvido, apresentando todas as particularidades de sua forma física, apreciavelmente dilatadas. Ele estava maior. Desejei ensaiar algumas indagações, contudo, a dignidade do serviço impunha-me silêncio. O diretor espiritual da casa submetia o medianeiro a delicada intervenção magnética, que não seria lícito perturbar ou interromper. O médium, assim desligado do veículo carnal, afastou-se 2 passos, deixando ver o cordão vaporoso que o prendia ao campo somático, ao corpo físico, né? Então ele sai do corpo, mas tem lá um fiozinho que liga o corpo físico à alma dele. Enquanto o equipamento fisiológico descansava, imóvel, Castro, tateante e assombrado, surgia junto de nós numa cópia estranha de si mesmo. Não era idêntica, porquanto, além de maior em sua configuração exterior, apresentava-se azulada à direita e alaranjada à esquerda. Olha só que interessante, né? A coloração dele. Tentou movimentar-se, contudo parecia sentir-se pesado e inquieto. Clementino renovou as operações magnéticas e Castro, desdobrado, recuou como se justapondo novamente ao corpo físico, como se ele tivesse voltado e entrado novamente no corpo. Verifiquei então que desse contato resultou singular diferença. O corpo carnal engolira instintivamente certas faixas de força que imprimiam manifesta irregularidade ao perispírito, absorvendo-as de maneira incompreensível para mim. Então o corpo absorveu aquela energia que tinha saído junto do perispírito. E que energia foi essa? Desde esse instante, o companheiro fora do vaso da matéria densa guardou o porte que lhe era característico. E aí ele voltou a sair, e aí sim saiu idêntico ao corpo físico, do mesmo tamanho. Era agora bem ele mesmo, sem qualquer deformidade, leve e ágil, embora prosseguisse encadeado ao envoltório físico pelo laço aeriforme, aquele cordão de prata, né? Que parecia mais adelgaçado, mais fino e mais luminoso à medida que Castro, espírito, se movimentava em nosso meio. Enquanto Clementino o encorajava com palavras amigas, o nosso orientador, certamente assinalando-nos a curiosidade, deu-se pressa em esclarecer. Agora ele vai esclarecer tudo. Com o auxílio do supervisor, o médium foi convenientemente exteriorizado. A princípio, seu perispírito ou corpo astral estava revestido com os eflúvios vitais, aquele fluido vital que a gente falou que Kardec apresentou, né? No capítulo 4, que assegura o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, conhecidos aqueles em seu conjunto como sendo duplo etérico, formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico e que, por isso mesmo, não consegue maior afastamento da organização terrestre, destinando-se à desintegração tanto quanto ocorre a um instrumento carnal por ocasião da morte renovadora. Então, quando a gente morre, a gente desencarna, o nosso corpo físico ele se desintegra com o tempo e essas energias também se desintegram, elas não acompanham o perispírito, tá? Quando está livre, leve e solto realmente no plano espiritual. Mas nesse momento, quando a alma saiu, e aí a alma saiu junto do quê? Do perispírito, do seu corpo espiritual, levou com ela uma partezinha dessas energias, que se chama o quê? Duplo etérico. E aí ele ficou pesadão, ele ficou maior, ele ficou, né, sem mobilidade, ele ficou confuso, tá bom? Porque essas energias servem para ficar no corpo de carne, para animar o corpo de carne. Elas, de alguma maneira, nos prejudicam fora do corpo material, tá? Por isso a gente já começa a pensar o problema do suicídio, que quando a pessoa causa a própria morte, além de todas as questões morais envolvidas com isso, questões ligadas à culpa,
você ainda está carregando com você para o outro lado da vida, né, para o plano espiritual, essa energia física, esses fluidos pesadíssimos. E aí a pessoa fica mais desequilibrada ainda, tá bom? Para melhor ajustar-se ao nosso ambiente, Castro devolveu essas energias ao corpo inerme, ao corpo físico, garantindo assim o calor indispensável à colmeia celular e desembaraçando-se tanto quanto possível para entrar no serviço que o aguarda. Ah, disse Lari com expressão admirativa. Aqui vemos, desse modo, a exteriorização da sensibilidade, né? Sim, se algum pesquisador humano, isso é bem assim para a gente imaginar, tá? Não teria como fazer isso. Sim, se algum pesquisador humano ferisse o espaço em que se situa a organização perispirítica do nosso amigo, registraria ele de imediato a dor do golpe que se lhe desfechasse, queixando-se disso através da língua física, porque, não obstante liberto do vaso somático, prossegue em comunhão com ele por intermédio do laço fluídico de ligação. Então, vamos imaginar, de maneira assim, como eu disse, bem imaginativa. Você está lá concentrado, dormindo, seu corpo espiritual, o seu perispírito sai. E aí vamos imaginar que no outro lado também, no plano espiritual, alguém beliscasse seu braço. Mas não o seu braço físico, o seu braço perispirítico. E aí o seu corpo físico aqui ia sentir o beliscão. Ia falar, opa, alguém me beliscou. Por quê? Porque o perispírito está ligado por um fiozinho no corpo físico, tá? Então, as informações chegam até o corpo físico. Por isso que às vezes a gente acorda com algumas dores estranhas, né? Com algumas sensações estranhas, porque provavelmente na área espiritual, no mundo espiritual, pode ter acontecido algo e a gente guarda essa sensação, essa sensibilidade. Observei atentamente o médium projetado ao nosso círculo de trabalho. Não envergava o costume azul, a roupa azul e cinza de que se vestia no recinto, mas sim um roupão esbranquiçado e inteiriço que descia dos ombros até o solo, ocultando-lhe os pés e dentro do qual se movia deslizante. É como se ele tivesse um camisolão, né? Ele não saiu com a mesma roupa. Por que será que ele não sai com a mesma roupa? Aulus, um outro espírito, registrou minhas anotações íntimas e esclareceu. Nosso irmão, com a ajuda de Clementino, que é um outro espírito, está usando as forças ectoplasmáticas que lhe são próprias. Isto é, ele, quando saiu, ele plasma, ele cria uma certa vestimenta. Ele não vai sair pelado. Mas, ao mesmo tempo, como essas forças não são ainda muito fortes, não consegue plasmar algo muito elaborado. É como se fosse um roupão, acrescidas com os recursos de cooperação do ambiente em que nos achamos. Então, o próprio ambiente facilita também essa criação dessa roupa mais simples. Semelhantes energias transudam, emanam, né? Na verdade, transpiram de nossa alma. Então, essas energias, forças ectoplasmáticas, elas acabam saindo da alma conforme a densidade específica de nossa própria organização. Então, quanto mais pesadão, mais assim material nosso pensamento, né? Quanto mais assim atrasados nós somos, piores serão as nossas roupagens e a nossa forma física também. E quanto mais evoluído nós formos, mais sublime será a nossa maneira de plasmar, de aparecer no plano espiritual, variando desde a sublime fluidez da radiação luminescente até a substância pastosa com que se operam nas crisálidas os variados fenômenos de metamorfose. Depois de pitar o médium hesitante alguns momentos, prosseguiu. Castro é ainda um iniciante no serviço. À medida que entesoura experiência, né, vá aprendendo, manejará possibilidades mentais avançadas, assumindo os aspectos que deseje, considerando que o perispírito é constituído de elementos maleáveis, obedecendo ao comando do pensamento, seja nascido de nossa própria imaginação ou da imaginação de inteligências mais vigorosas que a nossa, mormente quando a nossa vontade se rende irrefletida
a dominação de espíritos tirânicos ou viciosos encastelados na sombra. Então, a nossa forma perispiritual, ela vai, de acordo com o nosso equilíbrio, a nossa força de vontade, ela vai ter um jeito. Mas, ao mesmo tempo, dependendo de alguns espíritos no plano espiritual que podem nos tiranizar através de magnetismo, né, de hipnose, nós também podemos regredir a nossa forma espiritual. Por isso que muitos devem lembrar do livro Libertação, que Gregório, o líder das trevas, ele transformou a forma perispiritual de uma mulher numa loba. Tá? A forma perispiritual é maleável. E dependendo da força que estiver agindo sobre nós, pode ser muito complicado. Nosso amigo, então, se pudesse, comentou Hilário curioso. Mas cortando-lhe a frase, o assistente completou-a, ajuntando. Se pudesse pensar com firmeza fora do campo físico, se já tivesse conquistado uma boa posição de autogoverno, com facilidade imprimiria sobre as forças plásticas de que se reveste a imagem que preferisse, aparecendo ao nosso olhar como melhor lhe aprovesse, porque é possível estampar em nós mesmos o desenho que nos agrade. Então vamos supor que Emmanuel, mentor de Chico Xavier, realmente esteja reencarnado. E seja lá um jovenzinho, ou agora deve ser já um rapaz, né, um adulto de 25 anos. Provavelmente, quando ele sai do corpo pelo potencial mental de Emmanuel, provavelmente ele deve sair até com a forma física do senador romano, com a vestimenta do senador, porque essa foi a forma que mais agradou a ele, justamente porque ele encontrou Jesus e ali começou a sua transformação, tá? Não vai sair com aquela forma jovial que ele tem hoje. Eu estou só criando uma hipótese aqui para te entender, tá bom? Mas a gente pode ler aqui também, já que eles citaram a roupa, né, que estava com um camisolão, não era a mesma roupa que ele estava usando, a gente pode entender daqui a pouco como uma roupagem real, né, como essa roupa, não como a forma física. Sim, ponderei. Importa reconhecer, contudo, que esse desenho, embora vivo, não é comparável ao vestuário em nosso plano. Isto é, aquele camisolão que ele criou não é comparável às roupas que existem no plano espiritual. Olha que interessante. Provavelmente, aí eu estou chutando, devem ter fábricas ou pessoas especializadas em gerar roupas, apetrechos, justamente porque é importante que o espírito apareça de maneira bela, de maneira artisticamente bela. A gente já falou sobre o poder da arte, da beleza, como isso gera, conduz ao bem. A gente falou sobre o pensamento platônico, né? Que existe o bom, o belo e o justo. Então, o belo nos leva até o bem. Então, a gente vai ver exatamente isso que os espíritos vão nos orientar agora. Aulus percebeu que minhas indagações incluíam sempre o imperativo de maior esclarecimento para Hilário. Hilário é o amigo de André Luiz que estava começando ainda, estava tentando entender. Ainda neófito em nosso campo de ação, e talvez por isso procurou fazer-se tão claro e minucioso quanto possível, acrescentando: de modo algum, o pensamento modelará a forma que nos inclinamos a adotar. No entanto, os apetrechos de nossa apresentação na esfera diferente de vida, isto é, no seu plano espiritual, né, a que fomos trazidos, segundo vocês já conhecem, variarão em seus tipos diversos. Lembremos-nos, para exemplificar, de um homem terrestre tatuado. Terá ele escolhido um desenho através do qual sua forma, por algum tempo, se faz mais facilmente identificável. Mais envergará a vestimenta que mais lhe atenda ao bom gosto, conforme as usanças do quadro social a que se ajusta. Né? Você tem uma forma normal, mas você pode acrescentar a essa forma normal, justamente para acrescentar o quê? Beleza. O mundo precisa de beleza. E sorrindo, acentuou: pela concentração mental, qualquer espírito se evidenciará na expressão que deseje. Todavia, empregando nossa imaginação criadora, podemos e devemos mobilizar os recursos ao nosso alcance, aprimorando concepções artísticas no campo de nossas relações uns com os outros. A arte, tanto quanto a ciência, entre nós, é muito mais rica que no círculo dos encarnados, e por ela a educação se processa mais eficiente
no que tange a beleza e a cultura. Não é uma questão de vaidade, é uma questão de estimular a beleza, mas a beleza não é uma beleza da estética, seria uma beleza do conjunto, do equilíbrio das formas. Por isso que a gente fala tanto sobre cultura grega aqui, porque a gente vê nitidamente que os gregos, já de alguma forma, eles trabalhavam esses conceitos. Assim como não podemos conceber uma sociedade terrestre digna e enobrecida, tão somente composta por homens e mulheres em nudismo absoluto, embora com maravilhosos primores de tatuagem, é preciso considerar que os indivíduos de nossa comunidade, não obstante dispondo de um veículo prodigiosamente esculpido pelas forças mentais, não menoscabam as excelências do vestuário, por intermédio das quais selecionamos emoções e maneiras distintas. Não podemos esquecer que progresso é trabalho educativo. A ascensão do espírito não seria regresso ao empirismo da taba. Né? Então você está crescendo espiritualmente, não vamos usar as roupas mais simplesinhas. Não, não é isso. É uma questão realmente de beleza, de composto, de equilíbrio. Aulus silenciou. O médium, mais à vontade fora do corpo denso, recebia as instruções de Clementino, que Clementino lhe administrava paternal. 2 guardas aproximaram-se dele e lhe aplicaram à cabeça um capacete em forma de antolhos. Antolhos é aquilo que o cavalo usa, né? Para ele não se perder, no sentido de se distrair. Olhar sempre assim, ficar sempre com o que o cavaleiro está lhe ordenando. Para a viagem que fará, avisou-nos o assistente, Castro não deve dispersar a atenção. Incipiente ainda nesse gênero de tarefa, precisa de instrumentação adequada para reduzir a própria capacidade de observação, de modo a interferir o menos possível na tarefa a executar. Ele não pode se distrair com nada, porque ele está começando nessa tarefa de desprendimento do corpo físico. Vimos o rapaz plenamente desdobrado alçar-se ao espaço, de mãos dadas com ambos os vigilantes. O trio volitou, saiu voando em sentido oblíquo sob nossa confiante expectação. Que beleza, né? Conseguiu sair voando do ambiente. Desde esse momento, demonstrando manter segura comunhão com o veículo carnal, ouvimos-lo dizer através da boca física: seguimos por um trilho estreito e escuro. Então, vocês estão entendendo? Ele saiu do corpo, mas o corpo físico, como estava ligado à sua alma, ficou narrando o que estava acontecendo. E aí ele diz: ó, tenho medo, muito medo. Rodrigo e Sérgio amparam-me na excursão, mas sinto receio. Tenho ideia de que nos achamos em pleno nevoeiro. Por isso que eu falei. Às vezes a gente quer fazer uma tentativa dessa sem a proteção adequada. Será que vai dar certo? Será que nós vamos realmente aproveitar? Ou vamos nos colocar em furada e os nossos mentores vão ter que resolver algum problema para nos libertar dessas confusões? Estampando no rosto sinais de angústia e estranheza, continuava: que noite é essa? A escuridão parece pesar sobre nós. Ai de mim, vejo formas desconhecidas agitando-se embaixo, sob nossos pés. Quero voltar, voltar. Não posso prosseguir, não suporto, não suporto. Ele estava apavorado do que estava acontecendo. Mas Raul, sob a inspiração do mentor da casa, elevou o padrão vibratório do conjunto numa prece fervorosa, em que rogava do alto forças multiplicadas para o irmão em serviço. Junto de nós, Aulus informou: a oração do grupo, acompanhando-o na excursão e transmitida a ele de imediato, constitui-lhe abençoado tônico espiritual. Então, ele se fortaleceu através da oração. Ah, sim, meus amigos, prosseguia Castro, qual se o corpo físico lhe fosse um aparelho radiofônico para as comunicações à distância. A prece de vocês atua sobre mim como se fosse um chuveiro de luz. Agradeço-lhes o benefício. Estou reconfortado, avançarei. Interpretando os fatos sob nossa observação, o assistente explicou. Raros espíritos encarnados conseguem absoluto domínio de si próprios em romagens de serviço edificante fora do carro de matéria densa. Habituados à orientação pelo corpo físico, ante qualquer surpresa menos agradável da esfera de fenômenos inabituais, procuram instintivamente o retorno ao vaso carnal,
à maneira do molusco que se refugia na própria concha, diante de qualquer impressão em desacordo com seus movimentos rotineiros. Então, por isso que às vezes é tão difícil para a gente lembrar de alguma coisa assim. E quando a gente está começando a ultrapassar as regiões mais densas, a gente se apavora e volta para o corpo. Castro, porém, será treinado para a prestação de valioso concurso aos enfermos de qualquer posição. Enquanto assinalávamos o apontamento, a voz do médium se elevava no ar vigorosa e cristalina. Que alívio! Rompemos a barreira de trevas. A atmosfera está embalsamada de leve aroma. Brilham as estrelas novamente. Oh, é a cidade de luz. Torres fulgurantes elevam-se para o firmamento. Estamos penetrando um grande parque. Oh, meu Deus, quem vejo aqui a sorrir-me é o nosso Oliveira. Como está diferente, mais moço, muito mais moço. Então ele está encontrando um amigo que acabara de desencarnar. E ele vê que já naquele momento ele já estava muito mais moço. Ele tinha voltado à forma física da juventude. Né? Porque poucas pessoas vão querer ir para lá e manterem a forma de uma pessoa mais idosa, né? A pessoa geralmente ela volta. Lágrimas copiosas banharam o rosto do médico, comovendo-nos a todos. No gesto de quem se entregava a um abraço carinhoso, de coração a coração, o medianeiro continuou. Que felicidade! Oliveira, meu amigo, que saudade de você! Por que razão teríamos ficado assim, sem a sua cooperação? Sabemos que a vontade do Senhor deve prevalecer, mas a distância tem sido para nós um tormento. A lembrança de seu carinho vive em nossa casa. Seu trabalho permanece entre nós como um inesquecível exemplo de amor cristão. Volte, venha incentivar-nos na sementeira do bem. Amado amigo, nós sabemos que a morte é a própria vida. No entanto, sentimos sua falta. A voz do viajante, que se fazia ouvir de tão longe, entrecortava-se agora de doloridos soluços. O próprio Raul Silva mostrava igualmente os olhos marejados de pranto. Aulos, Deus nos a conhecer quanto ocorria. Oliveira foi um abnegado trabalhador nesse santuário do Evangelho, explicou. Desencarnou há dias. E Castro, com a aquiescência dos orientadores, foi apresentar-lhe as afetuosas saudações dos companheiros. Demora-se em refazimento, ainda inapto à comunicação mais íntima com os irmãos que ficaram, mas poderá enviar a sua mensagem por intermédio do companheiro que o visita. Então, um abnegado trabalhador no plano espiritual estava ainda convalescendo, né, melhorando, não tinha ainda condições. Que dirá nós, ainda tão conturbados, achar que vamos desencarnar e vamos dar mensagens maravilhosas? A gente vai passar por um tempo longo de recuperação, hein? Abrace-me, sim, querido amigo. Prosseguia Castro com inenarrável inflexão de ternura fraterna. Estou pronto. Direi o que você deseja. Fale e repetirei. Recompondo-se na atitude de quem se devia fazer intermediário digno, modificou a expressão fisionômica, falando cadenciadamente para os circunstantes. Meus amigos, que o Senhor lhes pague. Estou bem, mas na posição do convalescente, melhorando ainda, né? Incapaz de caminhada mais difícil. Sinto-me reconfortado, quase feliz. Indiscutivelmente, não mereço as dádivas recebidas, pois me vejo no grande lar, amparado por afeições inovidáveis e sublimes. As preces do nosso grupo alcançam-me cada noite, como projeção de flores e bênçãos. Que bonito, né? Por isso que é tão importante a gente reservar um tempinho, fazer uma oração, lembrar das pessoas que já partiram, dos nossos amigos, né? Porque eles percebem isso. Como nós vamos ser gratos no dia que nós fizermos a nossa passagem também e aqueles nossos queridos daqui que continuam na vida terrena mandarem pensamentos nobres para a gente. Que o Pai os recompense. Aqui onde me encontro, vim reconhecer mais uma vez a minha desvalia. E agora concluo que todos os nossos sacrifícios pela causa do bem são bagatelas comparados à munificência da divina bondade. Meus amigos, a caridade é o grande caminho. Trabalhemos, Jesus nos abençoe. Olha que maravilhoso esse capítulo, que poderia ser só um capítulo técnico, né? Mas não. André Luiz sempre nos traz um convite à caridade, ao amor, né? André Luiz é muito legal. A voz de Castro apagou-se-lhe nos lábios, e daí a instantes vimos-lo regressar, amparado pelos irmãos que o haviam conduzido.
retomando o corpo denso com naturalidade. Reajustando-se qual seu vaso físico o absorvesse, de inopino, acordou na esfera carnal, na posse de todas as suas faculdades normais, esfregando os olhos como quem desperta de grande sono. O desdobramento em serviço estava findo, e com a tarefa terminada, havíamos recolhido preciosa lição. Muito legal, né? E aí a gente consegue ver como os livros de André Luiz com Chico Xavier, eles nos trazem informações preciosas da vida após a vida, né? Lembrando que o último livro dessa série de André Luiz com Chico chama-se A Vida Continua. E é isso que nós precisamos ter certeza. Vamos desencarnar? Todos nós vamos desencarnar. Mas temos a certeza também de que, já que a morte é certa, a morte do corpo físico é certa, a vida no plano espiritual é mais certa ainda. Porque a vida continua e o que nos mantém diferenciados do resto da criação é a nossa consciência, a nossa individualidade, a nossa percepção da nossa individualidade. E isso vamos manter no lado de lá. É isso que nos faz os seres inteligentes do universo, nos faz os espíritos. Temos que agradecer muito, muito a Deus todas as informações que chegam até as nossas vidas e que André Luiz, Chico Xavier, Emmanuel, Humberto de Campos, esse grupo maravilhoso, se dedicou a nos enviar. Fazer a nossa prece? Lembrando, copinho d'água, porque os amigos da espiritualidade vão transformar esse líquido simples que nós trazemos aqui, iluminado, mas simples, em remédio para os nossos corpos físicos, mas principalmente remédio para as nossas consciências, para ajudar no fortalecimento dos nossos pensamentos, no direcionamento do bem que tanto buscamos. Ainda temos dificuldade de alcançar, mas tanto buscamos. E é isso que hoje nós estamos aqui, para buscar mais um pouquinho forças e seguir no caminho certo. Vamos fazer a nossa prece. Vamos então fechar os nossos olhos e, de maneira muito grata, lembrar de Jesus, que há 2000 anos disse: onde dois ou mais estiverem, eu também estarei. Então, se hoje aqui estamos fazendo essa oração em conjunto, vamos recordar que somos mais fortes quando estamos juntos. E Jesus se encontra no meio de nós. Vamos também lembrar que Ele nos presenteou com uma casa que faz a ligação do plano físico com o plano espiritual, que é o nosso celeiro de luz, o nosso centro espírita Nair Montes de Castro, a hospedaria do Bom Samaritano. E neste lar, quantas vezes nos encontramos fisicamente, nos abraçamos, sorrimos, brincamos, agradecemos, oramos juntos. Mas quantas vezes também nós temos a oportunidade de nos encontrarmos no outro lado da vida, através do desprendimento da nossa alma, através das nossas viagens astrais, do nosso desdobramento espiritual. E hoje, neste momento de oração, sabendo da responsabilidade
que é esse desdobramento, vamos apenas levar o nosso pensamento à tenda externa do nosso querido celeiro de luz. Onde estiver o nosso pensamento, nós estaremos, porque o Espírito, ele estará junto do pensamento sempre. Então vamos nos reunir neste momento no nosso celeiro de luz e todos, num grande abraço, vamos agradecer a Deus Pai a oportunidade de nos reencontrarmos nesta existência física e refazermos a história pretérita que às vezes teve erros, às vezes teve tropeços. Mas esse é o momento de escrevermos um novo capítulo das nossas existências. E aqui, Senhor, estamos implorando o seu amor, o seu amparo e o seu acréscimo de misericórdia. Graças te damos, Mestre amado, e que esse abraço em conjunto possa estar em nossos corações, também nos fortalecendo. Assim seja, Mestre. Muito obrigado, pessoal. Me senti muito abraçado por vocês nessa pequena viagem astral que eu fiz à nossa tenda do nosso querido jardim tão colorido e abençoado. Espero que vocês também tenham sentido esse abraço coletivo e que isso traga bom ânimo, saúde e muito otimismo, porque nesses momentos nós temos a certeza de que somos uma família. Obrigado a todos e até semana que vem, se Deus quiser. Fiquemos com Jesus, fiquemos com Maria e, acima de tudo, fiquemos com Deus Pai que está no céu. Boa noite, pessoal. Até semana que vem, se Deus quiser.